Tá, então pessoal, boa tarde, né? Olha, tá sendo gravado, tá bom? Tem que avisar vocês. É, Sejam bem-vindos aí, né? Eu acredito que eu já conheça aparentemente os nomes são todos familiares. E vamos lá, tá? Pessoal, vamos continuar dentro da lógica de programação. Depois aí eu abro caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Só para relembrarmos, estamos aí com o Visual aberto. Eu vou pôr aqui o nome exemplo 2, tá? Exemplo 2. Eu vou utilizar também o blog lá que eu tenho as aulinhas de visual, né, de lógica. Então vamos lá. Gente, na aula passada, tá? Eu falei um pouquinho sobre a estrutura, né, sobre variáveis. É muito, caso vocês queiram, tá? Eu já falei isso, eu vou reforçar hoje. A aula de agora, né, ou do que nós vamos passar, tem bastante coisa aqui no canalzinho, tá? Na verdade, esse nem é meu canal, tá? Esse aqui é do Instituto do Sul de Minas, tá? Então é minha conta de lá, tá? Então não é nem meu canal pessoal, né? Apesar que é o mesmo, mas é minha conta do Instituto, tá? Mas tá tudo vinculado, tá tudo junto, tá bom? Então, pessoal, aqui tem bem a explicação do que nós já falamos. Quem perdeu, né, na aula passada, e agora, professor? Só ir no vídeo 1, que muitas das coisas que nós comentamos está aqui, tá? Galera, então hoje nós vamos focar aqui na aula 2, tá? Que é a estrutura de condição. O que é uma condição? É quando eu tenho que tomar uma decisão, tá? Eu coloco o meu algoritmo ou o meu programa, o meu programa para decidir alguma coisa, tá? Então, por exemplo, olha, quando a pessoa digitar a sua idade, se for maior ou igual a 18, ele vai ser maior de idade. Agora, se a minha idade for menor que 18, ele vai ser menor de idade. Então é assim, o meu programa, né, quando eu for fazer, ou o algoritmo, eu preciso que ele vai fazer uma operação, um exemplo. Eu preciso que vai acontecer alguma ação que, se a idade for maior ou igual a 18, vai executar determinada ação. E se a idade for menor que 18, vai executar uma outra ação. Neste exemplo que nós vamos começar, ele vai começar a ação é o seguinte, pessoal. Só um minutinho, tá, gente? Fazendo essa comparação, tá? Mas esse nosso exemplo aqui, nós vamos só escrever na tela: maior de idade ou menor de idade, tá? Nós não vamos escrever os dois, vai ser maior ou menor. E então eu levo o meu algoritmo a tomar uma decisão, ou vai ser essa ou vai ser essa, tá? Ou a maior ou igual ou menor. Não são três, porque assim, se eu não colocasse o 18, ele ia ficar fora, porque o 18 ele não é nem maior e nem menor, ele é igual. Perdão, se eu não tivesse colocado o igual, tá? Então eu tenho que colocar esse igual, beleza? Então o nosso algoritmo ele vai pedir para recebermos a idade
e depois escrever na tela se é maior ou menor. Aqui nós temos vários exemplos, tá bom? Para vocês aqui em estrutura de condição e a explicação deles, tá? Um por um, ó. Tanto da condição, tá? Então assim, eu vou mudar só o exemplo, não vou fazer nem igual, porque aqui vocês podem copiar e vocês vão ver o resultado, tá bom? Então a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu pôr ele aqui pro cantinho e vamos lá. Então, primeiro, para a gente começar, vamos entender. Nós temos que ter a idade e aí vai escrever na tela, maior ou menor, tá? Então não tem cálculo. Nós só vamos ter uma variável de entrada, tá? Que eu vou dar o nome dela de idade. Só para relembrarmos, o que é variável? É para armazenar o valor na tela, tá, galera? É para armazenar o valor na tela. Então, eu acabei de criar a minha variável. Agora, ó, lembra que eu falei que eu divido o meu programa, o meu algoritmo, em 3 partes: entrada, processamento e saída. Fica melhor para eu organizar o meu raciocínio, tá? Então é aqui, ó, eu vou pegar. Primeiro eu preciso da entrada. O que vai ser a entrada? Vai ser a minha idade, tá? Vai ser a minha idade. Então eu preciso que o usuário digite a idade. Então com isso eu vou lá, escreva. Vou pedir para o usuário digitar a idade. Digite a idade. Beleza? Com isso, pessoal, eu apenas vou jogar um texto na tela, só relembrando. Agora, eu preciso dar um espaço para o usuário digitar, mas não é só dar o espaço para ele digitar, é também guardar na memória. Que memória? Lembra que eu falei na aula passada, na memória RAM, né? Onde fica os nossos conteúdos inseridos temporariamente. Se eu quiser gravar, eu tenho que jogar para um banco de dados, né? Eu tenho que jogar para algum lugar. Então, para o programador é um banco de dados, que aí ele vai para uma HD, vai para um pendrive, tá? Alguma mídia de gravação. Então, aqui eu vou colocar leia a variável que eu utilizei. Então, se no leias é para ler o que? A variável. Mas ele vai ler o que? Vai ler o que o usuário digitou, tá? Então, aqui, pessoal, se eu pegar, olha lá, digite a idade. Eu compilei, né? F9, eu executei. Aí eu vou digitar a idade, né? E fim da execução, porque não tem mais nada. Eu só pedi para ele digitar a idade. O próximo passo na verdade, gente, já é o processamento e a saída junto nesse exemplo. Porque eu vou fazer a comparação para ele decidir se ele vai escrever maior ou menor. Então, assim, vai ter um processamento já com a saída. Então, eu já vou resolver tudo aqui nesse processo, tá? Nessa parte só. Então, pessoal, presta atenção. O que eu tenho que ter? Eu tenho que escrever maior ou menor. Mas como? O programa tem que decidir. O meu código, o meu algoritmo, ele tem que decidir se vai ser maior ou menor de idade. Então, aqui eu vou ter para decisão o comandinho, né, chamado C. Em programação, tá, a gente dá esse nome aqui, ó, em qualquer lugar. If, vocês vão encontrar esse IF aqui, né? Não é Instituto Federal, é um comando de condição.
esse F em vários locais. Então aqui, ó, vai ser C, que em programação, como eu disse, é IF. Aí eu vou escolher a condição que eu quero trabalhar. Então é assim, eu posso escolher tanto esta daqui ou tanto essa. Qual eu vou começar? Eu vou começar pela primeira. Então o que que eu faço? Eu vou pegar a minha variável idade, tá? E vou colocar aqui menor. Não, eu usei o maior ou igual, né? Então, ó, maior ou igual a 18. Tá? Maior ou igual a 18. Então, é sem acento, tá? Então vai lá, se a idade maior ou igual a 18, então faça alguma coisa. Esse então, né, é para complementar essa frase mesmo. Então faça alguma coisa. Aqui eu dou um espaço e aí o que que ele vai fazer? Ele vai apenas escrever na tela. Escreva, abro parênteses, vai vir o texto falando maior de idade. Maior de idade. Vou pegar aqui, ó, e vou fechar. Agora, se a idade for maior ou igual a 18, então escreva maior de idade. E agora? Sobrou para nós o senão. Porque assim, se não, se for essa, beleza. Agora, se não, eu ponho assim, se não, ele vai ser o outro. Quem que vai ser o outro? O menor de idade. Escreva menor. Menor de idade. Fecho. E agora eu vou executar. F9. Vou pôr aqui, ó, 10. Opa, tem uma coisa errada. O que tem de errado, pessoal? Eu esqueci o C, ele precisa fechar o bloco do C. Então eu ponho aqui, ó, fim C. Por isso que ele não foi, porque estava errado. Ó, eu começo o C e termino, tá bom? Vamos ver o resultado, depois eu vou explicar novamente ele rapidinho. Então aqui, ó, idade. Vou colocar 17. Olha o que ele aparece o resultado. Menor de idade. Agora, vou executar de novo. Vou pôr 23. Aparece maior de idade. Então, ele decide qual o resultado ele vai apresentar. No caso aqui a gente tem dois resultados, maior e menor. Agora, vou repetir rapidamente aqui, ó, que eu acho que fica mais fácil para vocês enxergarem. Então, pessoal, olha lá. Eu já tive a entrada, o usuário já digitou para mim, tá? Então, peguei lá a entrada e aqui no processamento eu vou começar as condições. Se a idade for menor ou igual a 18, então eu vou escrever o valor desta condição, que o valor desta condição é maior de idade. Se não for maior, o que sobrou? Menor de idade. Eu não preciso fazer uma outra comparação aqui. Por quê? Porque a condição numérica, ela tem três condições: maior, menor e igual. Eu não tenho outra. Então é assim, o que sobrou para mim aqui, pessoal, foi o menor. Então eu só uso o senão. Eu não preciso ter outro C. Tá? Porque aqui eu só tenho duas condições para ele decidir, né? E poderia ter até três, mas aqui eu juntei as duas. Aqui ficou maior ou igual. Então, pessoal, alguém
tem alguma pergunta? Opa, ninguém falou da Adriana. Alguém tem alguma pergunta aí que ficou em dúvida para esse primeiro momento? Antes da gente continuar com outro exemplo. Deu para entender, galera? Deu sim, só que só uma dúvida pequena. Quando for fazer o sinal de igual no visual, é só um traço ou são dois tracinhos? É que não sei. Não, é o sinal de igual mesmo. Tá, ó. Aqui, ó, é o mesmo, mesma coisa. É a maior ou igual. Ah, tá. Ó, aqui esse sinalzinho, tá, ó. Esse sinalzinho aqui é de comparação, tá? Maior ou igual, não é o receba, não, que a gente vai fazer com cálculo já já. Esse daqui é da condição, tá? Eu poderia, por exemplo, ó, se eu quisesse usar só o igual aqui, então se a idade for igual a 18 e acontecer alguma coisa, seria só igual. Não é aquele tracinho de recebe, tá? Aqui, lá, já já eu vou falar dele, eu já entendi o que você falou, tá? A gente vai ter um outro exemplo agora, e aí eu posso, você vai ver que é diferente, tá? Então, ó, vou passar aqui para o outro exemplo já. Vamos, outra lógica. Gente, agora a estrutura é a mesma. Vai mudar as nossas condições, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou ter o salário. O usuário vai digitar o salário, tá? E vai ser assim, ó. Se a pessoa ganhar até R$ 1.200, tá? Então é assim, o salário vai ter que ser menor ou igual a 1.200. Até R$ 1.200 vai ter 30% de aumento. Glória a Deus. Tá? Aqui é apenas a explicação, tá, gente? Então, ó, tô só explicando aqui. Se o salário for menor ou igual a 1.200, ele vai ser 30%. Agora, se o salário for de 1.201 até 2.000, vai ser 20%. Então vai ser assim, outra condição. Na sequência, se o salário for menor ou igual a 2.000, ele vai ter uma condição de 20%. Seria o nosso mundo ideal no Brasil, né? Quem ganha menos, tem um aumentinho maior. Quem ganha mais vai ter um aumento menor. Mas não é assim que funciona, né? Na política do nosso país. Quem ganha mais vai ganhar mais. Quem ganha menos vai sempre ganhar menos. Tá? Infelizmente. Então, ó, salário. Se o salário for maior que 2.000, ele vai ter um aumento de 10%. Então, gente, quantas condições eu tenho aqui? Eu tenho 3 condições, não são mais 2. Eu estou citando outro exemplo, eu tenho 3 condições. Aí eu já vou também esclarecer a dúvida da nossa colega, tá? Então é o seguinte, olha, se o salário for até 1.200, 30%. De 1.201 até 2.000, 20%. Acima de 2.000, 10%. Então eu vou vir aqui, né? Eu vou aproveitar esse mesmo código meu aqui, ó, tá? Aqui eu vou trocar para salário. Vamos apagar tudo isso daqui, vai, gente, senão eu vou confundir vocês. Então, ó, salário variável agora não pode ser inteiro. Inteiro é um número sem casa decimal. Agora ele vai ser o número real, que é o número real que aceita a casa decimal. Depois eu vou vir aqui novamente, escreva, digite o salário.
digite o salário. Fecho. Vou ter que ler o salário. Leia a variável salário. Lembra que variável não tem acento, não tem espaço. Tá, então, ó, deixa eu deixar mais fácil para vocês aqui, depois de gente, que eu acho que é melhor para vocês enxergarem, tá? Tá, então, pessoal, ó, vai começar assim, algoritmo. Tá, aqui, a primeira parte é a entrada. Tá, então, olha lá, variável, já tá que belezinha. A entrada para o usuário digitar o salário e armazenar na variável salário. Agora é o processamento, ó, processamento. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar, galera, de uma outra variável para armazenar o resultado. Professor, mas são 3 resultados. Então, eu vou precisar de 3 variáveis. Não, porque é o seguinte, ou vai ser esse, ou vai ser esse, ou vai ser esse. Eu posso usar a mesma variável para o resultado, a mesma. Tá? A mesma. Então, olha, vai ficar aqui. Só um minutinho, galera. Deixa eu pegar um. Só um minuto. Tá. Agora aqui, ó. Vamos para o processamento, tá? Aí vai ser assim, ó. Se é a condição. Qual é a condição? Salário. Ó, só. Pera aí que deu um delay aqui na minha cabeça. Ó, deixa eu voltar. A variável do resultado, tá, gente? Eu vou colocar o nome de R, tá? Ou eu vou pôr aqui, ó, resultado. Eu também posso escrever resultado, tá? Então, assim, é uma variável só, porque vai ser um ou outro. Eu não vou jogar 3 valores ao mesmo tempo, tá? Se eu fosse jogar 3 valores ao mesmo tempo, teria que ser 3 variáveis diferentes, tá? Então, agora, ó, se salário for menor igual a 1.200, tá? Eu já pus a condição, se ele for menor ou igual a 1.200. Então, tá? Então, o que ele vai fazer? Opa, não tem acento. Ele vai fazer o resultado. O resultado do 1.200 é 30%, olha aqui, ó, tá? O resultado dele é 30%. Com isso, pessoal, eu vou vir aqui, vou colocar resultado, recebe, aí é a pergunta da nossa amiga, não é igual, é o sinalzinho de menor e traço, tá? Esse daqui é o que recebe, tá? Recebe, o que ele vai receber? Salário mais 30%, só que, gente, sabemos que 30% porcentagem é uma programação, tá? Então eu tenho que fazer, não funciona no automático. Mas vamos usar a regra matemática, né? Eu vou multiplicar por 1,30. 1, né? É 100%. 100 dividido por 1. Então assim, ó, só isso aqui é regra matemática, tá, gente? 30%. O que é 30%? É 30 dividido por 100, que é 0,30, tá? Mas, se eu fizer a conta só com 0,30, ele vai achar os 30%. Mas eu não quero só achar os 30%, eu quero somar.
E aí, gente, eu não preciso fazer duas contas, né? Porque muitas das vezes ensina a gente a fazer as duas contas. Mas agora a gente já, né, evoluímos um pouquinho mais, a gente usa o raciocínio lógico. Então, assim, 30% é 0,30. E aí eu quero esse valor em cima de um salário inteiro. Então, eu não quero só 30%. Então, o que eu faço? Só para a gente entender, 100% é o que, galera? 100% é 100 dividido por 100, que seria 1 inteiro. Então, se eu quero um aumento de 30%, eu faço vezes 1,30. Então, muitas das vezes a gente vai na loja, né? Aí lá tá 5% de aumento. A moça vai lá, pega a calculadora, faz isso, faz aquilo, e às vezes não sai com o resultado. Então é assim, se eu quero 5% de aumento, tá, ó. Então assim, um exemplo, se eu quero 5% de aumento, esse aumento, essa porcentagem, ó, aqui só para vocês verem, vai ficar assim, salário vezes 1,30, tá? Salário vezes 1,30. Agora, quando eu preciso de outro aumento, por exemplo, 5%, eu ponho 1,05. É 5% de aumento. Se eu quiser 15%, 1,15. E se eu quiser 10% de desconto, eu vou pôr 1,10? Não, porque aí eu estou aumentando, né? Eu quero um desconto de 10%. Ó. Então, um desconto, 10% é 0,10. Então, eu tiro de um inteiro. Então, vai ser o número vezes 0,90. Aí eu dou um desconto. Então, é mais rápido para a gente, né? Vez eu fizer dividir por 100... fazer todo aquele processo eu já encurto, né? Eu tenho que saber que 30% é 0,3 e que se eu quiser acrescentar eu uso o 1, que é o 100%. Então aí agrego mais esse 0,3. Então aqui, galera, eu estou calculando 1,3, tá? 1,3. Beleza. Continuando. Agora não acabou. Tá? Não acabou. Ele foi para a segunda condição. Qual que seria a segunda condição? É que se for de 1.201, ou seja, 1.200,01, né? É acima do 1.200, e até 2.000 ele vai ser 20%. Beleza? Então, galera, só um minuto aqui, deixa eu pegar. Tá? Então o que eu vou fazer? Olha, cadê meu mouse? Achei. Eu coloco o se não, tá? Se não for o de cima, se não vai ser o de baixo. Só que não acabou o resultado, gente. Eu tenho outra condição, tá? Eu vou ter outra condição. Qual que é a condição que eu acabei de falar? É a condição do 20%. Beleza? Então, neste caso aqui, ó, dentro do se não, ele vai ter que, se não for o primeiro, ele vai para o segundo. Aí ele vai fazer a segunda condição. Se o salário for menor ou igual a 2.000, então o que ele vai fazer? Se ele for até 2.000, galera, ele vai ser resultado recebe salário vezes 1,20. Correto? Faltou um D aqui. Então, pessoal, esse resultado aqui, ó, ele está dentro desse C, por isso que eu joguei ele para cá. Tá? Agora, se ele não for
nenhum desses, tá? Se ele não for nenhum desses, vou abrir aqui, ó, o último senão. E aí, qual que é o último, gente? O último eu não preciso pôr condição para ele, porque se não for o primeiro, se não for o segundo, ele vai ser o terceiro. E o terceiro é acima de 2.000, tá? Então, resultado, salário vezes 1,10. Então aqui ele vai decidir em cima dessas três condições. E agora que a gente já tem um resultado, nós vamos fazer a saída. E vou colocar aqui, ó, pera aí que faltou um negócio antes de eu fazer a saída. Eu tenho que finalizar o meu C, fim C. Mas quantos fim Cs eu tenho? Tá, eu tenho 2 Cs para fechar. Então eu tenho que, perdão, quantos fim Cs eu tenho? Quantos Cs eu tenho para fechar? Eu tenho 2. Então eu preciso de 2 fim C. Aí eu preciso de 2 fim C. Agora eu escrevo o resultado. Escreva, tá? Salário, vamos por assim, o salário com reajuste será, e aí eu coloco aqui a variável resultado, certinho? Então, pessoal, ó, entrada, processamento, que seria as condições, tá, estipuladas. Agora a saída, que eu mostro o valor da variável resultado, tá? Então deixa eu jogar lá no nosso Visual. Tá? Então olha lá, a minha entrada, meu processamento e minha saída, tá bom? E vamos compilar. Olha lá, digite o salário, tá? Eu vou pôr R$1.000. Então, ó, milão. Ah, já sei, gente, peraí. É outra coisa, a gente sempre confunde o processo aqui. É ponto, ó, tá? Não é vírgula. Ah, não, peraí, gente, peraí. Deixa eu ver se é esse. Eu não, olha aqui em cima, ó, eu não fiz a variável resultado lá em variável, tá? Peraí, deixa eu ver se ele vai aceitar. Depende da versão do Visual, ele pode aceitar a vírgula. Eu acho que esse vai. Vamos ver aqui. Ah, foi, tá? Só que, peraí. Deixa eu ver a minha lógica aqui. Pessoal, tá errado isso daqui, hein? Tinha que ter dado 1.300, tá? Então, se o salário for menor ou menor ou igual a 1.200, só um minutinho. Tchau, peraí, gente. O que você vai? Ah, então tá bem. Tchau. Tá, ó. Vamos lá, gente. Só um minuto, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver o que eu pensei errado aqui. Ah, eu acho, gente. Eu acho. Peraí.
Tá certo. Se salário for menor ou igual... Ah, peraí. Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. Meu cachorro resolveu. Professor, Oi. não sei se tem muito a ver, mas aquele espaço lá em cima, o salário e resultado pode ter, não, né? Não tem problema não. Aqui, né, o que você tá falando? É. Não tem problema E não. outra dúvida, aquele. Aí você falou, acho que era desconto, né? Acho que não tem muito a ver, não. Era do desconto que era 0,9, né? Oi? Para de novo, perdão que o meu cachorro tá latindo aqui. Pode... Você está falando sobre o desconto que é da 0,9, né? Isso. Mas aqui não é desconto, aqui é acréscimo, né? Ah, tá. Aqui é acréscimo. Eu confundi. Ô, gente, pera aí, tá? Deixa eu só trocar aqui, porque o meu mestre... Aí, mas vamos lá, pera aí. Deixa eu ver aqui, Só um minuto que ele deu uma travada aqui, viu, gente? Olha lá. Ai, eu não acredito. Uai, peraí, tá, pessoal? Tá tudo meio... Deixa eu abrir aqui de novo. Tá. Aqui, fim, algoritmo. Aqui, tarará, tarará, tarará. Deixa eu ver que eu tinha trocado por ponto aqui. Vamos ver. Mas eu tinha apagado aqui. Pera aí, gente. Ô, pai da glória. Agora acho que vai. Vai. 1000. Isso mesmo, gente, ó. No lugar da vírgula ele até aceita, mas ele não faz cálculo, tá? É ponto. Ó, ponto, tá? Ponto. Então é o seguinte, ó, vamos pensar. Vou aqui, ó. Peço para digitar o salário, tá? Leia salário. Aí eu vou colocar milão. Ele vai entrar nos 30%, tá bom? Então ele tem que dar 1.300. Olha lá, o salário com reajuste será 1.300. Então aqui ele faz o cálculo, tá? Agora,
20, vamos colocar 2.000. O 2.000 ainda ele vai ficar nos 20%, tá? Então ele vai ter que dar 2.400. Olha lá que belezinha, 2.400. Agora, se o salário for 3.000, vai ser 10%, então vai dar 3.300. Não deu, peraí. Viu, galera? A importância da gente ir testando um por um é muito importante, tá? É muito importante. Deixa eu ver o que tem de errado aqui. Já vi aqui, ó. Faltou um ter a minha variável, erro de digitação, tá? Só um minuto. Ó, resultado. Ó, tá? Um erro de digitação. Porque assim, essa variável, né? Ele não iria... Ele não achava, né, galera? Porque não tem, é só o resultado, tem que ser igual a variável de lá. Voltando, 3.000 tem que dar 3.300. 3.000, 3.300. Então ele entrou para as 3 decisões. E assim por diante. Eu poderia colocar outro senão e o se, e aí a gente vai falar concatenando, né? Vai ficando um embaixo do outro. Tá, pessoal? Então isso seria a síntese, né, do C. Só para vocês verem como a nossa colega perguntou aí, se eu pôs aqui 0,90, aqui é um desconto de 10%. Então quer ver, ó, tem que ser abaixo de 1.200 para executar. Eu vou pôr aqui 1.000, então vai ficar 10%, vai ficar 900, né? Então olha lá para vocês verem. Eu dei um desconto de 10%, então eu pego um inteiro e tiro 0,10. Se fosse 5%, eu tiro 0,05, aí ia ficar 1,05, tá? Para ser 5%. Um exemplo, tá bom? Então, pessoal, deixa eu ver vocês agora. Para vocês tirarem todas as dúvidas, e a gente já termina a chamada, tá? Mas vai ser... não, já resolvemos, Elvis, valeu. Então é assim, caso vocês tiverem alguma dúvida, tá? Pega lá o blog, tem vários exemplos, vão fazendo, vamos vendo, vamos testando, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, pessoal, para fazer? Alguma colocação? Na verdade não é uma pergunta, professor, mas a minha única dificuldade mesmo é na hora de montar a fórmula, né? Mas até que eu estava vendo no seu blog lá, até que tá me ajudando. É assim, é prática, tá, Amanda? É prática. Aí, o professor, né, depois eu vou mandar no grupo uma lista de exercícios que vocês têm que prestar atenção muito no enunciado. Por exemplo, ó, deixa eu pegar o blog aqui. Gente, se terminar qualquer coisa, eu disponibilizo outro link, tá? Do Meet. Então, olha, aqui eu tenho vários exemplos, mas olha lá, está sem praticamente o enunciado, tá? Então, assim, depois eu vou ver se eu arrumo uma lista de exercícios, né? Aqui, ó, o exemplo 3 tem até o enunciado, ó, o exemplo 3 tem, tá? O exemplo 2 não, o exemplo 1 tem. Então é assim, é muito importante eu prestar atenção no enunciado e a resolução, tá? Por quê? Aqui, ó, o exemplo 11 tem também, não tem todos, tá? Mas alguns tem sim o enunciado como comentário. Então é assim, é muito importante eu prestar atenção no enunciado do problema. Para quê? Para eu montar a lógica, porque assim, os códigos, vocês vão ver que é tudo o mesmo, né? Hoje, o que vocês aprenderam de diferente? O se e o se não. O que vai mudar são os exemplos, tá? O que vai mudar são os exemplos. Então, ó,
Na plataforma do professor, vamos entrar aqui, tá? As atividades que ele vai trabalhar com vocês, então é assim, eu vou aqui para a semana 2, tá? Então, a semana 2, tá? Aqui é o procedimento, exemplo de comando de saída, diferentes entre o comando escreva e escreval, isso também eu comentei com vocês. Aqui temos a apostila também, que é bacana vocês darem uma lida, tá? Na semana 3, vamos lá, também está tranquilo, tem um questionário, tá bom? Tem um questionário que ele já foi fechado, mas aqui ele trabalha com variáveis, é o que a gente já trabalhou também, mais apostila. Na semana 4, tá? Ele está trabalhando ainda com entradas e estruturas sequenciais. Ele não chegou nessa aula de hoje, tá bom? Então eu já dei uma adiantada para vocês, mas é isso que eu queria falar. Ele tem uma lista de exercício que ele pôs aqui, tá? E antes de vocês chegarem no C, pega esses exercícios dele, ó, e tenta resolver. Tá? Caso vocês não consigam, me chama no grupo, a gente vai trocando ideia durante a semana, tá? E por quê? É através dessa lógica de cada enunciado que eu vou praticar, tá bom? Hoje eu apresentei a estrutura do C, né? Aqui, ó, ele aumentou, aqui ele não tem decisão, né? Aqui é uma coisa só, por exemplo, ó, salário do funcionário, e calcule e mostre um novo salário, sabendo que aumentou 25%. O exemplo que eu fiz hoje dá para vocês resolver isso aqui tranquilo, mas não tem condição, ele é um resultado só. Vai digitar o nome do salário, o valor do salário, vai fazer o cálculo e vai exibir, apenas isso. Entrada, processamento e saída, né? Então é assim, não muda, o que muda é a lógica. Certinho, pessoal? Alguém quer perguntar? Amanda, pega a lista de exercícios e vai fazendo. Se tiver dificuldade, estou à disposição para perguntar. Porque assim, programação eu só aprendo, ou melhor, tudo, né? Eu só aprendo fazendo, tá bom? Eu só aprendo fazendo. Beleza? Gente, se alguém quer perguntar alguma coisa... Professor, muito obrigada. Tamo junto. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tranquilo, pessoal? Valeu, Elvis. Pessoal, obrigado pela presença, né? Já estamos chegando aí. Era isso que eu queria passar para vocês. No próximo sábado a gente vai falar já de estrutura de repetição para vocês. Eu brincava com os comandos BET. Eu já falei que você é velho, o Elvis, né? Arquivo de lote acabou, né? Vida que segue, né? Vida que segue, tá bom? Isso, Adriana, é a prática. Não desistam, tá, pessoal? Não desistam de aprender. Depois que vocês aprendem, vocês vão ver que é muito bacana, Adriana. Mas estamos juntos, fique em paz. Vamos fazendo com o tempo, tá? Eu vou depois disponibilizar uma outra lista de exercícios lá no grupo. Nada é obrigado, tá? Para vocês estudarem, tá bom? Tá gravada essa aula de hoje, Elvis. Eu vou disponibilizar daqui a pouco lá, tá? Eu só vou tomar um café e depois eu disponibilizo. Certinho, pessoal? Obrigado, viu? Até bom resto de final de semana. Valeu, valeu, Amanda. Tchau, tchau. Não gosto de leite, Elvis. Não gosto. Deixa eu parar a gravação aqui.